Estudo bíblico Êxodo 40. Deus manda levantar o tabernáculo. Versos de 1 a 15. Estes versículos, como os capítulos 25 a 31, são, estritamente falando, voltados para o futuro. Moisés volta a receber instruções não apenas sobre a montagem do tabernáculo e a colocação dos vários objetos rituais, mas também para a unção do tabernáculo, sua mobília e sacerdotes, e para sua dedicação perpétua, verso 15. Comparar com o capítulo 29, verso 9, quanto ao sacerdócio perpétuo da família de Arão. As instruções aqui oferecidas serão executadas nos últimos versículos deste capítulo. O levantamento propriamente dito está simplesmente declarado, tendo os detalhes já sido apresentados. Mas a frase periódica, segundo o Senhor tinha ordenado a Moisés, torna-nos lembrar de como Israel obedeceu exatamente às palavras do Senhor. Verso 2. No primeiro dia. Era o primeiro dia do ano religioso, antecipando por 2 semanas o dia em que Deus salvou seu povo da escravidão física do Egito, capítulo 12, verso 2 a 6, com grandes obras milagrosas. Muito justa é a escolha deste dia para a construção do santo edifício, que em todos os seus detalhes revela ensinamentos sobre Cristo, que nos concede a liberdade integral da escravidão do pecado, tanto aqui como na eternidade. João 8, 31 a 36. Verso 3. Cobrirás com o véu. Significa esconder com o véu, isto é, levantando-o para separar o santo dos santos do lugar santo. Verso 4. Acenderás as suas lâmpadas. Na visão que João teve de Jesus Cristo, ele estava andando entre as lâmpadas que representam a luz que emana das igrejas, conservando-as em ordem. Apocalipse 1, verso 13. Verso 5. O altar de ouro não estava no Santo dos Santos, mas era lá que o perfume do incenso entrava. Assim como a oração é feita na terra, mais se dirige aos céus. Verso 6. Holocausto. Este altar guardava a porta do tabernáculo. Lembra-nos que não há maneira de entrar em contato com as coisas de Deus sem primeiro aceitar o sacrifício de Cristo por nós. Verso 9. Óleo da unção. A unção é um ato de consagração. Era necessária para a separação exclusiva, tanto de objetos, o tabernáculo com seus móveis, como também de pessoas, o sumo sacerdote Arão e seus filhos. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, a consagração é realizada não através de óleo, mas pela unção do Espírito Santo. Sem ele, não podemos adorar a Deus. João 4, 23, 24. Não podemos participar da salvação. João 3, 3, 5. Nem podemos compartilhá-la com outros. João 7, 38, 39. Sem o Espírito Santo, não existe santidade. 2 Tessalonicenses 2,13, 1 Pedro 1, verso 2, e sem santidade não há acesso ao céu. Hebreus 12, verso 14. É por isso que apagar o Espírito Santo, 1 Tessalonicenses 5,19, ou entristecê-lo, Efésios 4,30, quando pecamos, deixando de glorificar a Deus, 1 Coríntios 6, 19 e 20, é uma ofensa gravíssima, Mateus 12, 32.
versos 16 a 33. É a 7ª e última lista dos objetos que compõem o santuário no livro do Êxodo. 1 ano se passou desde o Êxodo, capítulo 12, verso 2. Israel já havia ficado junto ao Sinai por 9 meses, capítulo 19, verso 1. O tabernáculo foi armado para ser usado no primeiro dia do primeiro mês, dia do ano novo, do 2º ano do êxodo do Egito. Verso 27. E acendeu sobre ele o incenso aromático. Comparar com o versículo 29, que indica o começo das ofertas e sacrifícios normais, aparentemente com Moisés agindo como sacerdote. Versos 34 a 38. A realização das ordens divinas culminou na santificação pela presença visível de Deus de tudo quanto lhe fora dedicado. Para Israel e para todas as gerações futuras, estes capítulos ensinam claramente a lição de que a bênção vem pelo caminho da obediência e da fé. Verso 34, a nuvem. 2 pensamentos se juntam neste capítulo. O primeiro é que Deus demonstra sua aprovação ao trabalho recém-completado, descendo na nuvem de glória que indicava a sua presença. 33, verso 9. Na verdade, ele de tal modo cobre e enche o tabernáculo que nem mesmo Moisés, o fiel servo de Deus, Números 12, 7, ousa entrar. Verso 35. O segundo pensamento é que esta mesma nuvem, o símbolo da presença do Senhor, guiou o povo de Israel dia e noite durante sua longa peregrinação pelo deserto. Verso 36. O livro está terminando com uma descrição daquela mesma glória que encheu o templo de Salomão. 1 Reis 8, 10 e 11. E que é presente no santuário celestial. Apocalipse 15, 8. Os crentes vão construindo o verdadeiro tabernáculo nos seus íntimos à medida que se deixam ser tomados pela plenitude de Deus, que o amor de Cristo faz brotar neles. Efésios 3,19. Na eternidade, esta glória divina lhes dará esplendor na presença perpétua de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Apocalipse 21, 23. Versos 36 e 37. Quando Moisés, perto do fim de sua vida, descreve a nuvem de glória, relembra aos leitores que esta era a mesma nuvem que acompanhava nas viagens aos israelitas, as quais serão descritas nos livros que se seguem. Às vezes, a glória da presença de Deus é um convite a prosseguir para grandiosas obras, e às vezes é um incentivo a permanecer paciente e fiel, embora em situação um tanto desagradável, mas obediente à sua vontade. Verso 38. Em todas as suas jornadas. O livro termina com o cumprimento da promessa do capítulo 29, verso 45. O Deus que vive entre seu povo é o Deus que os guiará e conduzirá até Canaã, em cumprimento de sua promessa aos patriarcas. Falar de uma jornada implica em esperar por uma chegada. Aquele que começara uma obra de salvação em favor de Israel iria completá-la. Filipenses 1:6. Esta é, ao mesmo tempo, a esperança e confiança do povo de Deus ao partirem do Sinai, e é, portanto,
nossa própria esperança. Não consta de nenhuma promessa que a vida nos dará tudo o que dela exigimos, mas que só a presença de Deus é que nos trará a vitória em quaisquer circunstâncias. Assim, Jesus acompanha os fiéis à medida que avançam proclamando o Evangelho. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, versos 18 a 20.